Olá, tudo bem? Meu nome é Kalinho, sou biomédica, mestre e doutora em biofotônica aplicada às ciências da saúde. Sejam bem-vindos. Elas vinham lá de elas recebiam uma parte do fica armazenado material genético e como que uma alteração na sequência genética ou uma alteração no número de cromossomos pode desenvolver doenças nos seres humanos. Então, a gente aprendeu tudo isso e hoje a gente vai começar a falar de leis de Mendel e herdabilidade. Então, como que a gente descobriu esse mundo da genética? Mendel é considerado o pai da genética. Ele que deu início, ele que deu o pontapé para estudar todos esses temas de genética, de herdabilidade, de como que a gente obtém características, adquire os genes vindos durante a fecundação. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso, que o espermatozoide, ele junta com o óvulo, juntam os seus pronúcleos, os seus materiais genéticos. Então, quer dizer que o espermatozoide leva lá uma quantidade de gene do pai e o óvulo também leva uma quantidade de gene da mãe. Esses genes, eles se juntam e formam uma célula filha. Então, essa célula filha, ela vai ter o material genético que vem da mãe e o material genético que vem do pai. Mas como que a gente descobriu isso? Quem descobriu foi Mendel. Então, ele começou a cruzar ervilhas e viu que acontecia exatamente isso. É o que a gente chama de segregação. Então, essas ervilhas filhas, elas vinham lá elas recebiam uma parte do material genético da mãe e uma parte do material genético do pai. Ah, Karline, mas as ervilhas também têm isso? Pai e mãe? Tem, as ervilhas também têm. Tem o gameta masculino e o gameta feminino. Então, tem a junção dos dois gametas e aí ele forma a ervilha filha. Então, Mendel, ele foi um monge austríaco e ele desenvolveu todos os seus estudos no jardim botânico de um mosteiro. Enquanto ele estudava no mosteiro, ele fazia o estudo no jardim botânico. Durante a vida dele, ele desenvolveu esses estudos com plantas entre 1856 e 1863. E aí, em 1865, ele publicou os estudos dele, mas ninguém deu credibilidade para ele na época. Todo mundo achava que ele não estava falando coisa com coisa, que não tinha nada a ver. E aí ele morreu em 84 e só em 1900 que teve a determinação das leis de Mendel. Chato que ele não estava mais nem aqui na época que determinaram, porque quando ele realmente apresentou o trabalho, não deram credibilidade, ele até parou de fazer estudo e se dedicou à administração lá do mosteiro. Então, só em 1900 que esses cientistas aqui, esses cientistas botânicos, eles pegaram os estudos de Mendel, e aí eles observaram que realmente Mendel tinha razão. Aquilo que ele falou tinha sentido. E aí eles determinaram as leis de Mendel, que é o que a gente vai conhecer hoje. Essas famosas leis de Mendel. O que Mendel observou? Então, no início, o que ele fez? Ele falou assim, olha, eu vou estudar ervilha. Por que ele estudou ervilha? Porque a ervilha tinha fácil cultivo, ciclo reprodutivo curto, produzia muitas sementes e elas apresentavam muitas características que ele conseguia observar a olho nu. Então, ele usou ervilhas porque elas tinham fácil polinização, que era quando ele pegava lá os gametas das ervilhas e fazia o cruzamento. Ele observou que as ervilhas, elas poderiam ter a flor branca ou roxa, ela poderia ter essa flor no final do caule terminal ou axial ao longo do caule, que as plantas poderiam ser tamanho padrão ou anã, que as vagens, elas poderiam ser infladas ou constritas, amarelas ou verdes, e as sementes poderiam ser verdes ou amarelas, lisas e rugosas. Então, foi por isso que ele começou a estudar a ervilha, porque ele viu, nossa, são muitas características. É a mesma coisa, só que algumas têm umas características e outras têm outras. Então, é por isso que ele estudou a ervilha. Ele pensou, eu vou estudar o que está acontecendo nisso. Por que tem tanta coisa que pode mudar, sendo que é a mesma planta?
sendo que é a mesma coisa. Então, foi assim que ele começou a estudar e observar essa parte de segregação dos genes. A primeira coisa que ele fez foi certificar de que a linhagem que ele ia estudar de ervilha era pura, ou seja, ele pegava uma ervilha roxa, da planta roxa, cruzava com uma ervilha da planta roxa por meio de polinização, ele usava um pincel, pegava o material genético aqui, jogava aqui, pã. Aí tinha aqui a geração da nova ervilha. Então, ele certificava de que era uma linhagem pura. Planta roxa cruzando com planta roxa, tem no final uma planta roxa de geração. Então, isso é uma linhagem pura, tá bom? Então, como que ele fez isso? Ele pegava a planta, ele cortava aqui as antenas e juntava o material genético. Ó, ou ele cortava para ela ter a reprodução no chão, ou ele pegava o pincel e fazia a autofecundação na própria planta. Então, Mendel, ele fez o seguinte, ele pegou uma ervilha verde e cruzou com uma ervilha amarela. Quando ele cruzou uma ervilha verde com uma ervilha amarela, ele considerou elas de linhagem pura, ele chamou de geração parental. Então, ele observou que no resultado ele ia ter ervilhas amarelas. Ah, Kaline, mas como que ele observou isso? Porque ele fez o seguinte quadro, ó. Ele pegou uma verde, cruzou com uma amarela e ele usou esse quadro de Punnett. Punnett é o cara que criou esse quadro aqui. Então, ele pegou uma amarela, cruzou com uma verde. Quando os filhos da próxima geração eram todos amarelos, então ele falou assim, quem predomina na próxima geração é dominante. Ele falou, se eu cruzei uma ervilha verde com uma amarela e a amarela continua na próxima geração, eu vou falar que ela é dominante. Então, ela vai ter uma letra maiúscula. Ah, então foi assim que tudo começou? Aquela história do azinho? Foi assim que tudo começou. Ele pegou uma ervilha verde, cruzou com uma amarela, e aí ele viu que as ervilhas filhas eram todas amarelas. Então, ele denominou que elas seriam ervilhas dominantes, elas teriam genes dominantes, letra maiúscula. Então, essas amarelas seriam dominantes, ele deu para ela a letra maiúscula. As verdes desapareciam nessa geração. Então, ele falou que elas iriam ser recessivas. E quando ele fazia esse cruzamento de dominante com recessiva, verde com amarelo, ele tinha esse seguinte resultado, ó. Todas as células filhas eram amarelas, então ele falou que elas eram dominantes, mas elas carregavam, ó, o traço verde. Mas esse traço ele não se expressava, porque o que importa é quem é dominante. Se o amarelo é dominante, então quer dizer que todas as células filhas são dominantes, amarelas. Então foi isso que aconteceu quando ele cruzou duas linhagens puras. Elas eram recessivas, apresentavam o mesmo gene, ela era pura, igualzinho. Aqui já não é uma linhagem pura, porque ela é heterozigota. Ela recebeu um gene dominante e recebeu um gene recessivo. Ah, Kaline, o que é homozigoto heterozigoto? Pessoal, simples. Homozigoto, a letra é igual, as duas minúsculas. Ó, letra é igual, duas minúsculas ou duas maiúsculas. Heterozigota, letra é diferente, uma maiúscula e uma minúscula. É muito simples. Homozigoto, quando as duas são ou minúscula ou maiúscula. Heterozigota, quando é diferente. Então, ele pegou duas linhagens puras, que para serem puras, elas precisam de ser homozigotas, e cruzou. Aquelas que continuavam na próxima geração, ele deu o nome de dominante. Então, o amarelo era quem era o maiúsculo. Aqui embaixo ele tem o A dominante, mas ele carrega um tracinho verde. E aí, o que ele fez depois? Ele decidiu cruzar essas aqui, dessa geração. Ele pensou, eu vou pegar essas da geração F1 agora e vou cruzar para ver o que acontece. Quando ele cruzou essas duas da geração F1, o que aconteceu? Ó, 3 amarelas e uma verde. O traço recessivo voltou. Então, uma coisa importante para vocês fixarem é o seguinte, dominante está em toda a geração, geralmente. Então, ó, dominante, azão. Recessivo, ele pode pular a geração. Porque para ser recessivo, ele tem que ter aqui duas letras minúsculas. Então, dominante é quando é amarela, recessiva, ela é quando é verde. Então, pensem assim, ó, de forma simples. Duas ervilhas,
puras se cruzaram, tiveram como resultado uma ervilha dominante amarela. Essas ervilhas dominantes amarelas, elas eram heterozigotas, carregavam o azinho aqui. Quando cruzou esses dois azinhos, eles tiveram aqui a volta da ervilha recessiva, geração F2. Então, foi isso que aconteceu, ó. Cruzou as duas ervilhas amarelas, heterozigotas, e aí tiveram como resultado uma ervilha pura, duas ervilhas da geração F1, que era como se fosse aquelas da geração F1, e uma ervilha aqui, que é a geração recessiva. Então, quando ele cruzou essas duas ervilhas amarelas, voltou aqui duas puras, ó, essa e essa. Essas aqui heterozigotas, elas não são puras, elas têm a mistura de verde e amarelo, mas o amarelo é dominante, então ela tem a cor amarela, tá bom? Então, resumindo, para vocês não se assustarem com as leis de Mendel, ele fez o seguinte, ó, aqui nesse quadro a gente consegue ver bonitinho, cruzou amarelo com verde e viu que as filhas eram todas amarelas na geração F1. Então, o amarelo é dominante. Quem continua é dominante. Então, por isso que ele deu a amarela letra azão. E aí, quando ele cruza duas dessas, que elas agora são heterozigotas, porque ela recebeu um gene A daqui grandão e um A pequenininho daqui, ele cruza essas duas e olha o resultado, ó. 3 amarelas e uma verde. Porque o verde é quando ele junta dois genes recessivos, 2 azinho, azinho. Nessa imagem, ó, 2 amarelos heterozigotos casando, que é azão, azinho, azão, azinho. E os resultados são 3 amarelos e um verde. Deixa eu desenhar para vocês verem o que acontece, ó. Então, esse cara, ele é azão, azinho. E essa moça bonita, ela também é azão, azinho. Então, quando eles se casam, o que vai acontecer? Vamos desenhar aqui o quadro de Punnett. Azão, azinho, azão, azinho. Então, quando eles se casam, eles vão ter filho, ó. Azão,